O que é o transporte de alimentos? É uma área da segurança alimentar que visa analisar todos os pontos determinantes que devem considerar para manter um alimento seguro ao consumidor. Sendo assim, os profissionais dos serviços de alimentação avaliam a matéria-prima desde o transporte, o recebimento até o produto final, a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária. Desse modo, o transporte de alimentos, por exemplo, tem que ser realizado em condições tais que protejam o produto da deterioração ou contaminação e, por conseguinte, protejam a saúde daqueles que irão consumir. Ao transportar alimentos destinados ao consumo humano, sejam eles resfriados ou não, é preciso garantir a integridade e a qualidade do produto em todos os momentos, impedindo assim a sua contaminação e deteriorização. Os alimentos devem ser transportados em recipientes fechados, impermeáveis e resistentes a qualquer tipo de contaminação. Além disso, para evitar qualquer risco, devem ser mantidos em um compartimento separado do veículo, longe de qualquer substância capaz de corrompê-los ou infectá-los. Uma transportadora só está apta a realizar esse tipo de transporte se tiver um certificado de vistoria em dia e de acordo com o Código Sanitário vigente. Esse documento é concebido após inspeção de autoridade sanitária competente. O transporte de alimentos apresenta algumas condições para o serviço. O primeiro deles é a legislação do transporte, que determina como os produtos devem ser transportados de acordo com as suas categorias, evitando qualquer tipo de contaminação ou perda da mercadoria. O segundo são as condições do veículo. O veículo deve estar em perfeito estado de conservação e higiene para evitar qualquer tipo de contaminação do produto que está sendo transportado. Terceiro, condições de refrigeração, que é determinado por climatizar o veículo que o produto vai estar sendo transportado, a fim de evitar com que qualquer carga de qualquer natureza seja contaminada e a preservação da mesma. E, por fim, as restrições gerais, que é explicitamente proibido transportar cargas alimentares com pessoas dentro da mesma cabine ou animais. Não é permitido transportar alimentos com qualquer tipo de produto que apresente risco ao estado de conservação. E, por fim, a matéria-prima ou alimentos crus devem ser transportados como produtos prontos para o consumo, visto que os primeiros apresentam risco de contaminação. Existem 5 tipos de riscos: os ambientais, os ocupacionais, os sociais, os iatrogênicos e os institucionais. Os riscos ambientais são alguns acidentes que podem ocorrer durante o transporte de alimento, como tombo de cargas, contaminação de alimento, despejo de resíduos alimentares no meio ambiente, transmissores de doenças como os mosquitos e animais, poluição do ar e solo, transporte de produtos perigosos. Resumindo, uma poluição do ambiente em si. Já os riscos ocupacionais são os riscos de acidente aos quais os trabalhadores estão sujeitos em um ambiente de trabalho. Dentre isso, existem 5 tipos de riscos. Os físicos, que é através das vibrações, frio, calor, pressões anormais e umidade. Os químicos são por fumo, gases e vapores. Os biológicos são por bactérias, protozoários, vírus, fungos e parasitas. Os ergonômicos são por esforço físico excessivo, levantamento e transporte de peso, jornadas de trabalhos externas e dentre outros. Já o mecânico é por máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas e iluminação inapropriadas. Os riscos sociais são aqueles que de alguma forma atingem a sociedade. Por isso é necessário sempre ter alguns cuidados, como verificação da validade do produto, temperatura ideal para certos produtos, veículos limpos e a logística. Os riscos iatrogênicos são decorrentes a um tratamento médico e uso de serviços de saúde. Este risco se refere a um estado de doença, efeitos adversos ou complicações causadas por tratamento médico. O que são os riscos institucionais?
Eles estão relacionados às condições físicas, higiênicas e sanitárias de estabelecimentos públicos, entre eles creches, clubes, hotéis, restaurantes e outros. Mas onde encontrar sobre o transporte de alimentos? Primeiro temos a cartilha de vigilância sanitária, de onde foi retirado todo o conteúdo desse slide, e também a Mesa Brasil, que exemplifica muito bem, que tem todas as etapas, todos os processos, para que haja segurança no transporte de alimentos. E também tem esse vídeo no YouTube sobre legislação do transporte de alimentos. Para finalizar, vamos a algumas perguntas sobre o tema para saber o que você aprendeu até aqui. Bem, a primeira pergunta é: como deve ser feito o transporte de alimentos? Agora que você já respondeu, eu vou dar a resposta correta. Os alimentos devem ser transportados em recipientes fechados, impermeáveis e resistentes a qualquer tipo de contaminação. Além disso, para evitar qualquer risco, devem ser mantidos em um local separado do veículo, longe de qualquer substância capaz de corrompê-los. Questão 2. Da UFCG de 2016, do concurso de auxiliar de enfermagem. A pergunta é: o transporte de alimentos, por exemplo, exige que seja feito em condições que protejam o produto de deterioração ou contaminação e, por conseguinte, protejam a saúde daqueles que vão consumir. Nesse sentido, são vários os riscos que devem ser controlados pela vigilância sanitária e, conforme a sua fonte geradora, a Anvisa estabelece rol de classificação. Sendo assim, o tipo de risco iatrogênico é aquele que: A. Decorre de tratamento médico e uso de serviços de saúde. B. Relaciona-se aos processos de produção, substâncias, intensidades, carga horária, ritmo e ambiente de trabalho. C. Referente ao consumo de água e mananciais hídricos, esgoto, lixo, vetores e transmissores de doenças, poluição do ar, do solo e dos recursos hídricos, transporte de produtos perigosos. D. Emana das atividades institucionais, exemplos de creches, escolas, clubes, hotéis, portos, aeroportos, fronteiras, estações de transporte e etc. Ou é proveniente dos meios de transportes, alimentos, substâncias psicoativas, violências, grupos vulneráveis, necessidades básicas insatisfeitas. Então, a resposta correta é a letra A. Muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho.